Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e hoje nós vamos falar da polêmica da Carta da Esquadra, falando sobre fundos imobiliários. Na verdade, ela não fala exatamente de fundos imobiliários, cita um pedacinho de nada e acaba comparando alguns fundos imobiliários a esquema Ponzi, a esquema de pirâmide, e a gente, para falar disso, trouxe aqui o meu amigão Juan, e o Juan vai falar com a gente aqui sobre esse tema. Juan é um dos consultores lá da Invest Consultoria, e ele vai falar sobre qual é a percepção dele sobre alguns fundos imobiliários, o que pode estar acontecendo. É óbvio, não é só em fundo imobiliário, tem muita ação também que tem problema, tem muito tipo de investimento, agora até a 1, 2, 3 milhas aéreas, de uma forma geral, está tendo esquema de pirâmide. Então, se você não souber o que você está fazendo, se você não estudar, não entender como é que funciona o mercado de fato, você acaba de fato comprando gato por lebre. Juan, seja muito bem-vindo aí, prazerzão estar com você de novo aqui. Fala, Fábio, Se obrigado pelo apresenta aí, fala um espaço. pouco do que você vai falar aí, por favor. Sou o Juan Espiel, sou especialista de investimentos aqui da Invest. Cuido bastante dessa parte de fundo imobiliário, né? Então, quando você pediu para falar sobre essa questão da esquadra, acho que o assunto já estava mais do que na ponta da língua aqui. Legal. Juan, qual é o grande problema? Eu vou colocar aqui o que a esquadra falou, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, vou botar um pouquinho maior aqui, ó. E aí, o trecho, na verdade, logo na página 3 aqui fala: diversos investidores gostam de dividendos, e quem não gosta, né? Quem não gosta é doido, né? Se forem recorrentes sem volatilidade crescente, melhores ainda. Ativos financeiros com essa característica comumente são negociados com base em seus dividend yield. Sua cotação em bolsa passa a ser determinada em larga medida como um múltiplo do dividendo pago a cada período. Ao longo da história, diversas entidades se valeram dessa constatação e optaram por pagar dividendos acima da geração de caixa de seus negócios subjacentes, de forma a inflar os preços de ativos listados. O que é o dividend yield? É a divisão do dividendo pago pelo preço. Se você ficar fazendo dividend yield, o pessoal infla aquele dividendo pago para poder o preço inflar também. E aí ele diz, para equilibrar a disparidade, a fórmula é se valer de frequentes emissões primárias de novas ações, o aumento do endividamento. Recentemente foi trazido à luz o exemplo extremo da hold do investidor americano Core Econ, definindo um relatório da Henry Research como Ponzi-like Economic Structure, que é um esquema de Ponzi, um esquema de pirâmide, e por aqui diversos fundos imobiliários possuem a prática de pagar dividendos superiores à geração de caixa recorrente de seus ativos, enquanto se amparam em repetidas emissões primárias. Como esse padrão de comportamento não se sustenta no longo prazo, há chances não desprezíveis de surpresas negativas para cotistas de alguns desses fundos que, nos últimos anos, cresceram de forma importante no portfólio de pessoas físicas brasileiras. Seria uma versão amortecida do que aconteceu com o Icam Enterprise. Fala aí, Juan, o que você acha dessa afirmação aqui do pessoal da Esquadra? Lembrando que a Esquadra é aquela que falou também da IRB e que disse que a IRB estava em maus lençóis. A carta que fez muita gente perder dinheiro, essa perder carta muito deles. dinheiro. A IRB custava cerca de R$40, um pouco antes da pandemia, e aí depois dessa carta já caiu tipo 30%, 40%, e depois veio a pandemia e aí só teve desastre, né? Antes de fazer o agrupamento. Juan, o que você vê dessa carta? Você acha que realmente, pelo que você vê aí, e lembrando que o Juan ele tem experiência não só de examinar os fundos, mas de estar junto com a gestora, de conversar com a gestora, de falar com o pessoal. O que você vê um pouco aí desse mercado, Juan? Como é que o pessoal tem feito para poder garantir que aquele dividendo, de fato, é um dividendo consistente, que as pessoas podem confiar no fundo imobiliário? É importante primeiro fazer essa distinção, né, entre os fundos que de fato eles não geram essa renda e pagam isso como dividendo, né? Então aquele fundo que ele gera 50 centavos de receita no mês, né, de renda, e ele paga 70 centavos. Isso é um problema. Mas a gente tem fundo que de fato distribui mais do que a sua geração de caixa nos fatores não recorrentes, né? Então tem um fundo que ele recebe 50 centavos de aluguel, mas por uma venda de um imóvel específico, por alguma negociação de algum contrato, uma nova alocação, alguma multa que ele recebeu, ele ganhou 20 centavos de não recorrência. Então isso entra no resultado, isso pode acontecer, aliás, tem fundos, inclusive, na nossa carteira que adotam essa estratégia de ter receita não recorrente, ele é obrigado a distribuir 95%,
Então, ele fatia isso ao longo do semestre. Então, você olha o resultado do fundo, ele gerou 1 milhão e distribuiu 1,5 milhão. Mas esse 1,5 milhão, esse meio milhão que ele distribuiu é de não recorrente. Isso não é exatamente o que esse quadro está falando. Esse quadro está falando de fundos que não geram receita, que não tem essa receita não recorrente e que, através de emissão primária, captam dinheiro no mercado e distribuem para o investidor, né? Então, a gente discutiu bastante esse tema quando veio aquela proposta de taxar os dividendos dos fundos imobiliários, e a gente tentava encaixar, isso aqui é a amortização, a gente precisa taxar a amortização, e aquilo que for receita já foi taxado anteriormente, não precisa ser bitributado. Então, essa prática, que é comum de alguns fundos bem populares do mercado, de fazer essas emissões, aí ele tem um monte de caixa na operação, que ele não fez nada com esse dinheiro, e ele está distribuindo isso como receita para o ativo dele ficar negociando ali num patamar interessante, porque é um ponto que as pessoas precisam saber, né? Gestora nenhuma vai fazer emissão primária de novas cotas se o preço do papel não estiver perto do preço do valor patrimonial. Então, assim, não tem gestora com bom senso que vai... o valor patrimonial do meu ativo, do meu fundo é 100 por cota. Meu papel está operando 80, eu não vou fazer uma emissão primária agora, senão eu vou machucar todo mundo que está no mercado, né? Exatamente. Então, geralmente, é de interesse das gestoras que o papel esteja sempre operando perto do valor patrimonial para ela conseguir fazer novas emissões. E aí, o que eles falaram na carta é que elas fazem essas distribuições fora do padrão, vamos chamar assim para não dar outro nome, e justamente para ficar empurrando o preço para perto do valor patrimonial e ele conseguir fazer recorrência. A gente viu que durante todo esse período, desde a pandemia, mesmo gestoras consagradas não conseguiram fazer boas emissões, porque o mercado de fato estava muito seco. E aí você via aquela gestora que, o mercado está seco, o mercado de crédito não tem nada comprando. Você não tem, o mercado imobiliário de São Paulo estava parado. Quando que você vai fazer uma nova emissão e para que você vai usar isso? Então, acho que as pessoas precisam se perguntar também qual é a destinação desse fundo que a gente está gerando para a gestora. Vai só para me pagar de volta? Só para dividir e pagar depois? Porque tem um período normal, principalmente no começo dos fundos imobiliários, onde não há, de fato, um caixa ainda sendo gerado e que eles podem distribuir um dividendo garantido ali, um retorno garantido, que é normal acontecer durante um período. Mas isso não pode ser uma constante. O fundo está com 3 anos de renda mínima garantida. No mercado e fazendo essa rentabilidade garantida. Isso não existe. O que acontece, e até aconteceu recentemente, quando começou-se a falar de que os fundos deveriam distribuir só o resultado, em cima do resultado, competência e não somente caixa, a galera já chiou, falou, não, peraí, porque tem aqui um descasamento que acontece, porque é exatamente isso, a galera quer distribuir e gerar um caixa fictício, um caixa gerado por emissões ou por endividamento, que acaba virando caixa de qualquer forma, e não traz isso como caixa operacional. E aí, eu sei que a gente não vai ficar aqui também apontando o dedo, citando nome, mas não são poucos, né? Não são poucos os fundos imobiliários, e não é somente para fundos imobiliários que isso acontece. Isso acontece em ações, isso acontece no mercado de uma forma geral, pessoal. Então, só para ficar claro, por que isso acontece? Porque a galera olha simplesmente dividend yield. A galera foca no dividend yield e pronto, não vê mais nada. Está pagando 12, 13, 14, 15, já era, né? Só isso que a galera faz. Ou preço do valor patrimonial. O cara olha preço do valor patrimonial e pronto. Está no preço do valor patrimonial abaixo de 1, então está barato, vou comprar. E é isso só que a gente tem que olhar, Juan. Quando a gente olha o fundo imobiliário, você acredita que é só olhar preço do valor patrimonial, é só olhar dividend yield? Ou o que mais você aí, como gestor e como uma pessoa que está acompanhando o mercado o tempo todo, olha quando vai escolher um fundo imobiliário, para a galera entender, Juan, como é que deve-se verificar um fundo imobiliário de perto? Acho que eu brinco que a maior armadilha para o investidor pessoa física é aqueles top 3 dividendos que as colunas de finanças fazem, né? Aí eles pegam, filtram lá na barrinha os maiores pagadores de dividendo e colocam lá, e a pessoa física... Isso é notável. Você vê quando sai uma matéria nesses jornais de grande repercussão falando sobre os melhores pagadores de dividendos desse trimestre. E aí você olha no outro dia o volume de operações desse volume negociado desse fundo já aumentou bastante, porque justamente a pessoa física ela tem esse hábito de olhar os maiores pagadores de dividendo, até na hora de escolher um fundo de investimento normal e abre a prateleira da corretora,
ranqueia aquele que teve a melhor performance nos últimos 12 e compra esse ativo. É uma armadilha gigantesca, né? A gente precisa deixar claro para o investidor que esse processo de escolha de um fundo imobiliário ele tem que ser muito criterioso, porque você está comprando, é como se estivesse comprando uma casa, você está comprando um ativo ali que, apesar da liquidez, você precisa ter certos cuidados, né? E quando a gente fala do mundo tão completo que é esse nosso aqui de fundo imobiliário, tem tantos detalhes que a gente precisa acompanhar e que eles vão variar tanto de setor para setor, que uma pessoa física sozinha, na hora de fazer essa compra, ela precisa ter uma cautela ou procurar um profissional que vai ajudar. Mas, assim, de forma bem generalista, alguns assuntos, alguns tópicos que são importantes. Alavancagem financeira do fundo, eu acho que esse é um ponto bastante importante, a gente viu isso até rodar preço recentemente no mercado. Então, você olha ali quanto que esse fundo está alavancado ou não, e se essa alavancagem é saudável para a estrutura, para geração de caixa do fundo, porque às vezes ele está com uma alavancagem, fundos, inclusive da nossa carteira, tem alavancagem, mas a questão é que essa alavancagem é saudável e cabe dentro da operação. Você sabe se ele não vai precisar fazer uma nova emissão para pagar essa alavancagem dele, ele consegue pagar com o próprio resultado do caixa. Óbvio que a alavancagem tem que ser muito bem analisada, mas acho que se você olhar um fundo que tem uma alavancagem muito alta, e aí você faz essa comparação com os pares do setor, você já deve, o investidor já deve ficar bem alerta. Outra coisa é o perfil da dívida, né, Juan? A dívida que ela tem e a dívida que muitos fundos imobiliários, como os fundos de recebível, emitem, né? Porque se ela está muito alavancada, com um crédito ruim, por exemplo, crédito de curto prazo, crédito que ela vai ter que pagar, ela não tem caixa para poder pagar, ou se ela está emprestando dinheiro, como os fundos recebíveis, para gente que vai não pagar também, e aí é outra armadilha dos dividendos, né? Aqueles fundos que a gente está vendo agora, o DEVA 11, o HCTR 11, com um monte de gente que não está pagando, e aí o buraco está ficando bem ruim, já caiu 50%, porque os fundos imobiliários, ou eles são high yield, ou eles são high quality. Ou eles têm uma qualidade muito grande e vão pagar menos, ou eles têm uma qualidade pior e vão pagar mais. Então, acho que esse é outro erro também que a galera comete, né, Juan? E até já puxando o próximo ponto, é olhar o contrato, gente. Não tem o que fazer. Você vai pegar a carteira do fundo, vai olhar todos os ativos que ele tem, e aí, além de fazer uma análise do ativo, então, eu vou comprar um fundo de logística. Ele tem um ativo muito isolado, que apesar, não está com vacância esse ativo, ele está alocado. Mas é um ativo longe, que não tem nenhuma área de interesse ali, não está dentro do raio, que a gente chama raio 30 ou raio 60 das grandes capitais. Esse ativo, a chance dele, quando esse locatário sair, dele não conseguir locar de novo esse imóvel é muito grande. Então você olha o vencimento desse contrato, quanto que está, será que é um contrato atípico ou não é um contrato atípico? Então são detalhezinhos que parece chato, na verdade são um pouco chato, mas nós temos que olhar isso com uma lupa, justamente para não cair nessas armadilhas. Aquele fundo que distribui um baita dividendo, porque tem dois locatários, aí você vai ver a qualidade do ativo, é um ativo ruim, um ativo que está velho, se ele for locar de novo, ele vai ter que fazer uma reforma, aí essa reforma vai comer 6 meses de distribuição de caixa. Então, são esses pequenos detalhes que a gente consegue fazer aqui muito bem por ter esse contato com as gestoras e acompanhando os relatórios de perto, mas que o investidor, pessoa física, com bastante dedicação, tempo, ele pode fazer, principalmente porque ele não vai armar uma carteira muito grande, né? Você falou dos high yields e dos high quality, dos high grade, acho que essa é o segredo também, né? A gente conseguir mensurar conseguir balancear na carteira aqueles ativos que, tem um pouquinho mais de risco, mas é o que vai me dar um pouco mais de rentabilidade. A pimentinha, mas a estrutura do seu portfólio, ela tem que ser de ativos bons, né? Você vai montar uma carteira com 10 ativos, aí você faz, vou colocar uma pimentinha, aí você coloca 8 ativos com alto risco, faz, né, mano? E 2 ativos mais seguros. Né? Enche o carrinho de high yield, bota lá só quando o fundo imobiliário de tijolo começou a ficar ruim e os recebíveis começaram a ficar bons, o que a galera fez? Encheu o carrinho de recebível. Agora os recebíveis começaram a mudar. E compraram caro, né? E compraram caro, e agora vão comprar os fundos imobiliários de tijolos caro, porque a melhor hora de comprar é quando está barato, é quando ninguém quer, e agora não é hora. Juan, para finalizar então, quais são aí os
segredos, quais são as dicas que você dá, então, para a galera? E o que você, de fato, achou dessa carta da Esquadra? Concorda, não concorda? Tem muita gente abusando ou não tem? O que você dá de conselho final aí para a galera escolher bons fundos imobiliários? Bom, sobre a carta da Esquadra, eu achei, assim, pô, eles têm estrutura para escrever uma carta muito maior do que aquilo e explorar muito melhor esse assunto. Não é uma carta curta, tem 22 páginas. Você poderia ter botado mais uns 2 parágrafos ali para ser um pouquinho mais claro sobre o que eles estavam falando. Nós que somos do mercado, a gente consegue entender, mas o público em geral, quando pega uma carta dessa, ele acha que todo fundo imobiliário é pirâmide, que vai sair correndo. Então, assim, o mérito da questão que eles estavam discutindo é válido. Eu só achei que eles exploraram um pouco perto da capacidade que eles têm de fazer uma boa análise e escrever isso ali de forma sucinta. E aí, sobre escolher ativos, né? Acho que essa é a principal dúvida de todo mundo. Acho que é aquilo que eu comentei, olhar contrato, então achar os bons contratos com bons locatários, né? Então, você vai comprar um apartamento, será que aquele inquilino que está no apartamento é um bom inquilino? Será que ele fica fazendo bagunça? Será que ele paga em dia? É mais ou menos isso que a gente tem que olhar com as empresas também, fugir dessas manchetes ali dos jornais de os melhores pagadores de dividendos desses 6 meses. Eles podem ser os melhores pagadores, mas será que eles são os melhores ativos? E buscar recorrência. Eu acho que a gente tem que olhar uma janela muito maior do que o investidor pessoa física costuma olhar. Então, quando você vai olhar o pagamento de dividendos, pô, sei que nos 6 meses ele foi muito bom. Será que como é que é o desempenho deles nos últimos 24 meses? Será que ele continua pagando essa boa recorrência? Como será que foi essa volatilidade? O que causou essa volatilidade dos pagamentos? Acho que é importante. E um hábito que toda gestora tem é colocar o DRE do fundo, né? Em alguma hora, que é bem simplesinho. Você vai ver as receitas ali, uma linha de receitas e uma linha de distribuição de lucros ou dividendos. Pô, uma coisa não pode estar muito longe da outra. Se a gestora está gerando pouco caixa e está distribuindo bastante dividendo, é um sinal de alerta grande para todo mundo. Com certeza. É um hábito salutar você olhar as demonstrações financeiras dos ativos, sejam eles ações, fundos imobiliários, afinal de contas você está virando sócio. Pessoal, quem gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e também, principalmente, dar aqui a sua inscrição no nosso canal. A gente traz vídeo todo dia falando do mercado financeiro. Vou falar aqui para o Juan se despedir de vocês aí, sempre deixando claro que a gente não é, de forma alguma, contra o mercado de fundos imobiliários. A gente é super a favor, gosta muito de fundo imobiliário, acha que é um excelente instrumento para quem está entrando na Bolsa. Acho que, no final das contas, do jeito que o Juan falou, a verdade, a Esquadra acabou prestando um baita de um desserviço, falando assim, jogando o negócio no ventilador e saindo correndo. Não é assim que se faz, deve se explicar melhor, até para poder o próprio investidor ir lá e verificar se aquele fundo imobiliário que ele está investindo, se ele de fato é um desses que está distribuindo mais do que deveria, afinal de contas, você é responsável pelos seus próprios investimentos. Juan, obrigado aí. Gente, Até o nosso próximo vídeo aí. Um prazer sempre ter você aqui, meu amigo. Até a próxima. Obrigado.